Olá, amigos do canal Geomasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, em que nós temos às mãos a edição deste domingo, dia 3 de maio de 2020, a edição 33.268 da Folha de São Paulo, que avisa que o país não terá nenhum leito a partir do mês de junho, tanto do setor privado quanto do setor público, em função do coronavírus. Por falar em coronavírus, nós separamos na página A19, na seção Coronavírus Mercado, uma observação do Vinícius Torres Freire, que é jornalista e foi secretário de redação da Folha de São Paulo, é mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, prestigiadíssima nos Estados Unidos. Diz ele: Brasil não vai tão mal na epidemia. Claro que é bastante chocante o título que escreve o Vinícius Freire, mas vejamos o que ele tem na argumentação para sustentar esta espantosa notícia. Dado o tamanho da população, Paris tem menos mortes que Europa, mas a situação desanda. Então ele fez uma comparação com o número de casos infectados. Nós que estamos nos aproximando dos 100 mil infectados e quase 7 mil mortos. Ele diz que em virtude da nossa população de 210 milhões de habitantes, do nosso território, das nossas condições econômicas e dos números de infectados e do número de mortos, até que o Brasil vai bem, mas como nós somos descuidados, a situação mais recente tende a desandar. O Brasil não vai tão mal no ranking mundial da pandemia de coronavírus, embora faça força para subir na tabela do morticínio. O horror é grande, mas há piores, quando as comparações são feitas de modo mais preciso. Então, claro que ele vai trabalhar comparações estatísticas e vai dizer que o Brasil não está tão mal frente ao que está posto por aí. Não se trata de menosprezar as já mais de 6 mil mortes, mas de pensar melhor o ritmo da epidemia e o que se pode fazer a respeito. 40 dias depois da 10ª vítima da Covid-19, o Brasil contava 23,6 mortes por milhão de habitantes. Os Estados Unidos, 66,8, quase o triplo. A Alemanha, considerado um estado exemplar, 63,5. A Itália, absurdos 254 mortes por 1 milhão de habitantes, 11 vezes pior que o Brasil. O Reino Unido, absurdos 298 mortos por 1 milhão de habitantes. E a recordista entre os países importantes, que é a Espanha, com 363 mortes por milhão de habitantes. Eu vou repetir, no caso brasileiro, estamos com 23,6. Porém, nós temos o caso da Coreia do Sul, com apenas 3,6 mortes por milhão, o Japão com 1,3 mortos por milhão, a Europa inteira com absurdos 62
2,4 por milhão. Portanto, nesta comparação, só 2 países estão melhores do que o Brasil: a Coreia do Sul e o Japão. E a Europa e os Estados Unidos, todos poderosos, todos ricos, estão bem à frente do Brasil. Como é fácil perceber, a comparação pondera o número de mortes pelo tamanho da população, claro, de casos oficiais, não levando em consideração a subnotificação, que no caso brasileiro se afirma que pode ser até de 30 para 1. Considera também o número de mortos em estágios similares da pandemia, dias equivalentes depois da 10ª morte. Um país pode ter mais ou menos morte apenas porque está no início ou em fase mais tardia do espalhamento da doença. Então ele não levou em consideração o número absoluto. Ele fixou um intervalo que começa quando a Covid fez 10 vítimas e leva a 40 dias após este fato. Então, é neste intervalo que ele está comparando as situações, não em números inteiros do período todo, por exemplo, como a maioria faz com a primeira morte notificada até os dias de hoje. Esse exercício é baseado em trabalho de Pedro Halal, epidemiologista e reitor da Universidade Federal de Pelotas, que, como consta, tem o melhor trabalho estatístico no momento sobre o caso da pandemia. Halal também coordena o primeiro estudo brasileiro que tenta estimar a taxa real de infecção por coronavírus no Brasil por testes em amostras da população. 2 rodadas da pesquisa já foram realizadas no Rio Grande do Sul. O estudo nacional começa na semana que vem. Halal vai publicar seu artigo na revista Ciência e Saúde Coletiva. Quando terminou seu trabalho, contava com dados relevantes até 9 de abril. As contas feitas por este jornalista consideram as estatísticas publicadas até dia 1º de maio, sexta-feira passada. O pesquisador prefere utilizar dados de mortes a fim de medir os avanços da epidemia, mesmo assim com ressalvas. Os números oficiais de casos confirmados, além de superestimar o alcance da doença, são díspares por diferenças internacionais de critérios de contagem. Por exemplo, no Brasil se leva em consideração a morte exclusivamente depois da testagem e certeza de que haja a contaminação. Porém, como se testa muito pouco no Brasil, mortes por insuficiência respiratória, por pneumonia, não são considerados na estatística, por isso a subnotificação. O número de mortes também pode estar especialmente subestimado no Brasil? Pergunta ao Vinícius. Chutemos que sim. Suponha-se que seja 40% maior. Seria o caso de colocássemos todas as mortes por síndrome respiratória aguda grave na conta da Covid-19. Isso no Brasil não está sendo contabilizado. E na China, por exemplo, é o caso, mais certo de consequência da pandemia. No Brasil, a SRAG, como a gente chama, ou SHRAG, síndrome respiratória aguda grave, não é considerada como morte causada pela Covid-19. Desde que se foi feita a testagem, o sujeito
teve confirmado a testagem, é claro que é contabilizado pela morte da Covid. Mas se ele teve a Chirag e não teve a testagem, ele não é considerado, como morte no caso da Covid. Ainda assim, o número relativo de mortes no Brasil seria inferior ao da Europa, dos Estados Unidos ou do Canadá, levando em consideração aquele intervalo que eu disse agora há pouco. Na América Latina, a epidemia não está em fase tão avançada quanto no Brasil. No 30º dia, o número de mortes por milhão de habitantes era similar ao do México e do Chile, e metade do que se registrava no Peru, mas era o triplo da taxa argentina e pouco mais que o dobro da colombiana. Então, considerando a situação de toda a América Latina, formada por 33 países, somente México e Chile que têm uma situação parecida com a nossa. Os demais países, o Brasil está bem acima. Os resultados brasileiros são consistentemente melhores do que a maioria dos países europeus e consistentemente piores do que a maioria dos países asiáticos, afirma o pesquisador da Universidade Federal de Pelotas, o Pedro Halal. Foram relativamente melhores, em especial pela adoção precoce do distanciamento social, afirma o pesquisador. Então, como na Ásia se reagiu rapidamente, provocando esse distanciamento social, é claro que a doença se amenizou. Enquanto na Europa eles demoraram muito, sobretudo na Itália, na Espanha e no Reino Unido. E nos Estados Unidos, então, nem se fala. Ter um sistema único de saúde, o SUS, também ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Desta vez, o SUS pode-se dizer que salvou milhões de vidas, sobretudo entre a população mais carente. E esse tipo de sistema único de saúde gratuito, público, não existe nos Estados Unidos. Muitas pessoas em fases medianas, nem terminais de doença, ficam em casa esperando morrer, porque se fossem para um hospital, não teriam condições financeiras numa vida de pagar o tratamento de saúde. A evolução do número relativo de mortes no Brasil ainda foi mais lenta do que na Europa, do 30º para o 40º dia da epidemia. O Brasil está hoje no 44º dia, similar à da França e da Itália e bem melhor que a do Reino Unido e bem pior que nos Estados Unidos, na Alemanha e na Espanha. Então, como ele está nos comparando a países bem mais ricos do que nós, é claro que se justifica o fato dele dizer no título que o Brasil não vai tão mal assim na epidemia. Nos últimos 10 dias, o ritmo do número total de mortes parou de desacelerar, porém, o presidente da República sabota o distanciamento social e a política anti-Covid em geral, e isso tem feito com que o país, nos últimos 5 dias, registre consecutivamente mais de 400 casos de mortes por dia. Brasileirices fúnebres, aquelas que nos fazem ter as mais altas taxas de mortes no trânsito de todo mundo, por exemplo, parecem se expressar também na avacalhação do isolamento, que tem diminuído e é objeto de campanha de ignorância necrófila, vide as carreatas da morte que estão acontecendo hoje, inclusive em todo o Brasil. Bom, gente, desta maneira nós ficamos por aqui com mais uma edição do Jornal do Masa, em que nós contribuímos para o seu conhecimento acerca da situação atual da pandemia do Covid-19.
Covid-19 ou da Covid-19. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima.